Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje, dia 25 de abril de 2015, é um sábado. O verbete é de número 3.368. Ele tem 5 páginas, 41 elogias e 9 máximos. O tema, economicidade cosmoética, que foi elaborado segundo a especialidade interassistenciologia. Quem redigiu o verbete é veteraníssima, né? Maria Cristina Nievas. Maria Cristina Nievas é graduada em psicologia, ela é argentina, natural de Buenos Aires, voluntária da Conscienciologia desde novembro de 1992, tenepsista no período de janeiro de 1995 a 2005 e desde 2009. E hoje ela é cognopolitana, né? Reside aqui conosco em Foz do Iguaçu. A economicidade cosmoética é a relação entre custo e benefício auridos pela consciência lúcida, homem ou mulher, na autorreeducação quanto às experiências evolutivas, objetivando o aprendizado na tarefa interassistencial. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da interassistenciologia, o holopensene da autorreeducaciologia, o holopensene da cosmoeticologia, a autoobservação contínua dos pensenes ao longo do dia, a ortopensenidade libertando consciências, a pensenidade das consciências assistíveis, os nexopensenes, a nexopensenidade. Na fatologia, a obtenção de resultados evolutivos com o mínimo de erros, perdas e gastos de tempo. A autorreeducação, o custo-benefício das ações pessoais, a autopesquisa quanto aos objetos e qualidade da intenção, a diminuição gradativa dos pertúrbios, a economicidade cosmoética na consecução do autodesassédio, a importância da compreensão do fato de todos aprenderem com todos, o perdão antecipado, o fato de toda percepção promover responsabilidade do percipiente, o fato de a consciência poder representar inúmeras outras, o cotejo dos atos e para fatos, a percepção do custo-benefício nas ocorrências, o nível de descrição da consciência lúcida, a detecção das prioridades dentro do contexto evolutivo atual, o exemplarismo das recins de única consciência, promovendo reciclagens em todo o grupo evolutivo, o saldo da ficha evolutiva pessoal. Nós chamamos a atenção que a fatologia tem 22 linhas, o que constitui o máximo para o verbete, e a gente só leu alguns itens. Na parafatologia, a persistência na autoprofilaxia do domínio do estado vibracional, a rotina de exteriorização consciente das melhores energias onde a consciência estiver, as energias descortinando as verdadeiras intenções conscienciais, o aproveitamento no reencontro com as amizades raríssimas, o entendimento de um amparador extrafísico não se orientar somente pela intrafisicalidade, o desenvolvimento parapsíquico, melhorando a compreensão dos fatos e parafatos, a manutenção da sintonia junto ao amparo de função, o custo-benefício da assim com o assediador, o discernimento do amparador na ajuda ao amparando. Também chamamos a atenção que a parafatologia tem 20 linhas, o que constitui um outro máximo para o verbete e que também nós lemos apenas alguns itens. Na argumentologia também nós destacamos o parágrafo holossomatologia, no qual, pelos critérios da intraconscienciologia, a verbetógrafa cita exemplos, né, de 4 itens, quer dizer, 4 exemplos de itens na abordagem holossomática, que vale a pena ser considerado, né? E ainda tem um parágrafo, interconscienciologia, que do ponto de vista da conviviologia, ela também chama atenção da validade, né, em se refletir quanto à aplicabilidade da economicidade cosmoética no binômio SOCIEX-SOCIM, nos relacionamentos interconscienciais. Na remissiologia, nós destacamos o aproveitamento do tempo,
economia da vida consciencial, escala das prioridades evolutivas, inteligência evolutiva e parângulo. Na economicidade cosmoética, transparece o nível de inteligência evolutiva da consciência, através da dinamização da interassistencialidade e da funcionalidade evolutiva prioritária. Para você, quais têm sido as vivências a respeito da economicidade cosmoética? Quais foram os ganhos e custos experienciados no aprendizado da interassistencialidade? Na bibliografia específica, a autora contribui com 2 fontes de referência. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise Enciclosapiens, que é constituída por Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Custo, benefício, aprendizado, alto rendimento, autorreeducação, aproveitamento, discernimento, prioridades, evolução, aportes, reencontros, reconciliações, esclarecimentos, autodesassédio, para matemática, cosmoeticologia, cosmofisiologia, parapedagogia, conviviologia, interassistenciologia. Cristina, a pergunta clássica agora é qual é a história, né, desse título? Por que você resolveu fazer esse verbete? E durante a execução do verbete, se caíram fichas, como é que foi a produção do verbete para você? Tá ligado? Tá, né? A ver. Eu decidi escrever o verbete, mas houve antecedentes que têm a ver com escutas ou para escutas em 2 dinâmicas. A dinâmica de cosmograma e a dinâmica da parapolítica. Depois disso, eu escutei a palavra realmente foi cosmoeconomia, que foi eu fiz o verbete e não deu certo, porque realmente era difícil, muito difícil poder levar à prática, né, poder fazer a teática do que é cosmoeconomia. Em alguma hora a gente vai conseguir mais. É muito amplo, mas assim. muito amplo, não foi fácil, não, e involucrou muito trabalho da equipe, porque houve muita força tentando estimular com diferentes itens, propor diferentes itens, e não dava certo. Realmente tinha uma coisa minha que eu não conseguia realmente fazer uma leitura de tudo que as consciências, quando disseram pensei em cosmoeconomia, como poderia, a compreensão minha, como eu podia levar à prática essa informação. Eu comecei a pensar, houve as ideias. E quando estava fazendo o curso de desperticidade na OIC, eu escutei, faça verbete disso, porque veio de novo a palavra, né? Eu escutei essa palavra, digo, bom, vou fazer verbete. Aí começou a ideia de fazer o verbete. E primeiro eu comecei, e, bom, como explicitei que não dava certo, não encontrava o jeito de poder explicitar, especificar realmente no dia a dia o tema de semelhante nome, cosmoeconomia. Deu muitos anos, volta, eu, se não me engano, foi 2011 que começou, se não me engano, não tenho certeza justo, mas foi mais de 2 anos que eu estou com esse verbete. Depois, graças aqui a professora Rosa Nader, que eu achei que tinha perdido o verbete, mas você disse para mim, Cristina, estou com seu verbete. Digo, não acredito, porque vieram outros verbetes. Depois disso, eu fiz a defesa de outros, e esse ficou, digo, será que não dá certo? Pronto. E esqueci do verbete. Você retomou o verbete, eu agradeço, e não só isso, sino que deu o deslanche, né? Do verbete, porque se mudou
o nome passou a ser economicidade cosmoética, foi a proposta da professora Rosa Nader, eu gostei, achei que era mais possível. Na verdade, foi de toda a equipe, né, de título, né? Mais, foi toda a equipe de título, eu fui a porta-voz aí. Realmente, isso que eu dou graças, porque realmente eu hoje de manhã explicitei ao professor Baldo, como ele não está aqui, digo, vou aproveitar e vou dizer para ele o que eu percebo. A alegria de poder ter sido acompanhada por consciências e consim. Nunca registrei tanto, nem quando eu fiz coexistência sinérgica, que falo disso, falo de, porque eu realmente vivencio muito essa dupla que é impossível de dividir, né? Que tem a ver com a intrafisicalidade e a extrafisicalidade. As consciências e as consciências que estão o tempo todo, ainda a consciência às vezes não percebe, mas é assim mesmo, atuando em forma assim, contínua. Eu percebo isso. Então, eu fiz o verbete coexistência sinérgica, mas ainda não tinha toda a vivência que eu senti nesse verbete. Muito acompanhamento, vontade de consciências de querer ajudar, brigas de consciências, digamos, querendo desarticular porque não, por não estar de acordo, mas ajudaram também. Ajudaram, isso que você fala de custo-benefício, ajudaram, porque foi me dando mais força a ideia do que, justamente do que significa, dentro do custo-benefício, poder pensar multidimensionalmente. Poder começar a pensar que detrás que eu coloco aqui em um dos itens, né? Que através de uma consciência tem muitas consciências, porque eu estou avaliando muito o tema do holopensene. Cada vez mais custa para mim estar focando numa pessoa em geral, se não estou percebendo que uma pessoa é porta-voz, ainda ela participe, não é somente, né, que está transmitindo a informação, sino que participa, claro, mas é diferente quando a pessoa avalia através de um holopensene. Um ato, uma palavra, um pensene. Eu estou perguntando-me mais uma vez, quem pensou? Quem disse? Quem fez? Porque isso dá um parâmetro muito importante para quê? Para valorizar muito a assistência do amparo e para conhecer quais as atitudes do assédio. Como se vão filtrando, como às vezes acontece uma situação promovida por assédio e o amparo aí faz interlocução. E outras vezes o amparo fornece uma ideia, uma proposta, uma atividade e a pessoa percebe em que parte aparece o cunho assim de índole assediadora, né? Então, tudo isso faz parte, você explicitou, que coisas você sentiu ao longo do verbete, é isso. Mas você falou agora, chamou atenção para o quem. Sim. A parte da economia que eu vejo, da economicidade, por quê, quando, momento certo, sabe? Aquela coisa de nada acontece por acaso. Nada acontece isso que dá a economicidade da cosmoética. Não perde tempo, não perde oportunidade, não perde... Nós perdemos, mas assim, o cosmos como todo, a lei de causa e efeito, ele não perde nenhuma oportunidade. Para mim, isso é economia, né? Isso a economia está aí, a economicidade cósmica. Houve muitas ideias, além dos itens que eu coloco no verbete, do princípio, insista, não desista das boas intenções baseadas na cosmoética, né? A percepção da intervenção do amparo e do assédio nas ações do dia a dia, a sabedoria da consciência lúcida na aplicação da paradiplomacia com os assistidos, que implica em respeito do nível evolutivo da consciência. Isso seria a dosificação. Tudo isso veio assim como itens que foram heteropensenes. Ou seja, coincidindo eu na lógica, mas muitas consciências querendo intervir. Isso que eu acho de rico, de beneficioso, né? Uma coisa muito boa.
A verbetógrafa, a professora Cristina, Estrangeirismologia, página 1, primeira linha. Como realizar a eliminação do ex-abrupto em meio a tantos chamarizes do dia a dia? Nesse sentido, a parapercepção ajuda muito. O parapsiquismo ajuda, no meu caso, né? Eu, antes de fazer, isso coloco aqui também, estava fazendo uma listagem, que vieram também listagem, de sobrepairar muito a tendenciosidade a prejuzgar, o prejuízo, o preconceito, muitas vezes que se instala. Eu consigo hoje fazer isso. Às vezes se dão as coisas de tal maneira que tudo indica que a pessoa tem que pensar uma determinada coisa. E eu percebo isso parapsiquicamente e elimino, deixo isso de lado. Pode ser que depois diga, não, é assim mesmo. Mas na hora eu procuro fazer como uma... Como seria? Como se fosse um radar. Um radar, como um rastreamento da situação. Um parângolo que você botou aqui avaliando isso. Você colocou aqui no verbete parângolo, né? Você começa a ver todos os ângulos daquela situação, né? Realmente sim. Essas são coisas que eu tenho que desfrutar da assistência. Aí estão os benefícios, a parte do benefício da assistência recebida, porque na verdade eu estou colocando isto muito com a percepção da assistência, de ser assistida, da vivência como assistida, na hora que o amparo, eu coloco também nos itens aqui, né? Na hora que o amparo faz acoplamento e na hora que o assédio faz acoplamento, esse custo também tem um ganho. Tem um ganho, que eu também coloco, se dá para, que eu coloquei várias coisas que vou vendo, os ganhos de a consciência assediadora intervir, como a pessoa vai aprendendo o privilégio do auto e heterorrespeito, o respeito às decisões tomadas pela consciência, a eliminação da tendência a convencer, a eliminação da intolerância, a eliminação das fantasias, a eliminação da crendice à toa, a eliminação do julgamento pronto, carregando as tintas nas consciências. Mas todas essas coisas vão sendo, por um lado, custo, por outro lado, benefício de aprendizado. Mas tudo, a relação disso tudo aí com custo-benefício é a relação de tempo. Que você perde, que você ganha, né? É mais a economia a orquestração correta, o sistema bem fechado, bem estruturado, sem perda sem aquela, como que você fala, aquele cano de descarga, sabe? Sem cano de descarga, sem vazamento, é tudo muito orquestrado. E aí eu acho que é isso que é mais do que, acho que para mim o seu verbete é mais do que as pessoas, entendeu? É muito mais do que as pessoas em si, da relação assistente-assistido. É claro que a relação assistente-assistido está dentro de tudo porque isso. Porque eu coloco a cultura da multidimensionologia, que não está aqui no verbete, não sei por que não coloquei. O quê? A culturologia. E eu coloquei a cultura da dimensiologia. Pensei para mim, né? Digamos, não coloquei, não está no verbete. Isso é um erro não pode faltar. A culturologia é uma sessão fixa, você que chamou a atenção. Passou por todo mundo e ninguém viu. A gente vai ter que incluir aqui a culturologia. Você tem uma cultura que você gostaria de colocar? Eu tinha colocado agora... Então você diz para mim, porque não podia ter saído daqui. A ver, já estava? Eu pensei... Culturologia, coloquei, falta no verbete, né? A cultura da multidimensiologia, a cultura da megafraternologia, a cultura da evoluciologia. Depois você passa para a gente, porque agora não dá para eu anotar aqui agora, que é muita coisa, mas depois você passa, tá? Que tem que ter uma culturologia. Se você não tinha colocado antes, e a gente não viu. É estranho que eu não coloquei. Porque eu acho estranho a gente não ter visto. Bom,
Então tem que falar no microfone. Você quer que ela repita? Eu falo para você. Ela quer que você repita as culturas. Sim, as culturas. Isso. A cultura da multidimensiologia, a cultura da megafraternologia, a cultura da evoluciologia. Que realmente eu acho que tem tudo a ver, né, com o verbete. E em perfilologia eu não coloquei, mas bom, não necessita ser, depende do que valorize, avalie a equipe, né? Que perfilologia seria o cético otimista cosmoético, que é a consciência que realmente faz economicidade cosmoética. É a consciência top, né? Que para poder conquistar isso se precisa muita jogo de cintura de conhecimento de evoluciologia. Vamos continuar então? Sim. Estrangeirismologia ainda, Sim. Página 1, terceira linha. Como utilizar o modo de ser ad cautelam da consciência lúcida. Existem mais algumas dicas que nos possa dar? A cautela também, no meu caso, utilizo muito também o parapsiquismo, a percepção do parapsiquismo, porque às vezes dá essa capacidade de poder entender o ambiente, as energias que acontecem na hora que está acontecendo o fato ou o parafato. Isso ajuda demais para poder a pessoa ter assim esse cuidado em o que vai dizer, o que está pensando, o que está acontecendo. Às vezes eu paro para ver o que está acontecendo aqui. Isso que eu falava de início, quem falou, quem pensou, quem fez. Por isso, né, para tomar conta do cosmos. Claro, para ver o que acontece, por quê. E às vezes eu observo que consigo sobrepairar e outras vezes não. Então, também para mim é uma avaliação das coisas que ficam aí para trabalhar, até poder chegar a esse nível de sobrepairamento. Uma coisa que eu acho particular, é claro que a sinalética energética parapsíquica, ela é parapsíquica também, mas assim, é uma especificidade dentro do parapsiquismo como um todo. Mas eu acho que a sistematização da sinalética energética parapsíquica pessoal é importantíssima para fazer isso que você está falando e para ter a cautela. Você não acha? Sim. Também sabe que a intenção, depende do que acontece, a intencionalidade que também, a consciência tem, ajuda a cautela também. Depende do que está acontecendo, que fato se apresenta, você tem essa cautela de ver o que diz, se fala, o que fala. Sim, sim, sim. Não, com certeza. Isso também faz parte da profissão, né? Eu sou psicóloga, mas digo, dentro da parte da conscienciologia, ajuda demais o que tem a ver com a intencionalidade. Com certeza. Eu acho que cautela e intencionalidade está muito Isso, eu acho que a sinalética energética é um meio de você saber o que está acontecendo. Agora, sim, a ortopensenidade, como você está falando, é a cautela máxima. Se você tem ortopensenidade... Aí aparece a descrição, né? A escala da descrição. Que isso é uma outra coisa realmente valorável, da consciência lúcida. Eu percebo essa descrição e gosto de querer imitar, de querer conquistar. Às vezes a consciência, por falta de lucidez, não consegue, né? Mas a ideia é ir trabalhando nisso para conquistar. Eu gosto da descrição, da capacidade que mostra a consciência quando já lúcida, do nível de descrição que ela tem. Concluindo, o maior instrumento que a gente tem para a autocautela é a ortopensenidade. A ortopensenidade. Né? E aqui coloco ortopensenidade e libertando consciência. Isso. Libertando consciência. Ela liberta mesmo. E sabe que estava lendo um livro de Júlio Almeida. Escreveu. Que ele escreveu o segundo livro. Sei. E ele coloca uma coisa bem bacana quanto ao tema do heteroperdão que liberta ideias, libertando ideias.
E eu penso que a ortopensenidade Liberta. tem toda a ver com isso da ortopensenidade, o heteroperdão e a capacidade da consciência de sentir mais lucidez, que aí dá para poder ir vendo como evolui a consciência. Às vezes se pergunta como a consciência sabe quando está evoluindo. O nível de pensenidade que ela tem, que penseniza ao longo do dia, o que mais chama a atenção, que ocupa a consciência hoje. Realmente o perdão libera o pensamento daquele problema que houve. Você fica sem ocupar a mente com aquele problema, vai ocupar com outros problemas, mas aí você vai perdoando, né? Até você virar serenão. E Célio? Vamos continuar aqui. Estrangeirismologia, página 1, terceira linha. Como funciona na prática o qui potest maius potest et minus? Não sei se eu li. Observado na disponibilidade assistencial. Poderia exemplificar? Sim, realmente percebo nas consciências que já são com gabarito na assistência, como vão se adaptando. Eu consigo fazer algumas adaptações, mas logicamente preciso muito trabalho também da parte de assistência, que eu sei que eu tenho, né? A importância como a consciência, a dutilidade seria, o nível de capacidade para se adaptar a diferentes situações podem ser contrárias, para maior ou para menor. Isso é um gabarito que eu observo. E a ideia minha é, dentro das minhas possibilidades, fazer esse nível de adaptabilidade, que tem a ver muito com as coisas que a gente consegue. Aí aparece o tema do trafor e o tema do trafar. Para mim é muito autoavaliação, porque vou ouvindo as coisas que eu conseguia, no dia a dia, que eu consegui me adaptar a uma situação, a características da consciência, e quando não. Aí vou ouvindo as idas e voltas, né? Mas nisso penso, o nível de capacidade da consciência de adaptar-se a situações, tanto sejam agradáveis como desagradáveis. Mas a tradução literal desse qui possit, qual que seria? Você tem noção? Qui o quê? Não, desculpa. Foi uma pergunta do estrangeirismologia, né? Sim. Você quer o que? A tradução? É a tradução. tradução. Quer dizer, quem pode mais, pode menos. Desculpa, não tinha entendido. Quem pode mais, pode menos. Professora Cristina, Fatologia, página 2, quarta linha. A extinção da necessidade de convencer, gostaria que aprofundasse, e se tem alguma dica para evitar esse tipo de atitude. A intencionalidade. Realmente a intencionalidade. Eu tenho percebido, isso foram dentro dos ganhos adquiridos no acoplamento da consciência selladora, ou do guia cego, né? Essas coisas foi um ganho dentro desse tipo de, onde eu coloco os custos-benefícios, tanto com o amparador e o tema com o assediador. Porque às vezes é tão forte, tão brava, e eu digo, nossa, como é possível? O nível de tendência a convencimento. A consciência está com segurança que isso tem que fazer e que você tem que fazer isso que ela pensa, e é assim mesmo, uma coisa bem forte. Disso eu acho que fui como podendo captar a importância do respeito à tomada das decisões do outro, e das minhas próprias e dos outros. Isso foi realmente um ganho forte, com custo, mas ganho ao fim, porque está dentro da reeducaciologia. Em Tecnologia, página 2, poderia explicar a técnica da banana technique, vivenciada pelo aprendiz de assistente perante Atares? Sim. Isso tem a ver com as coisas que eu vou aprendendo dentro da proposta da conscienciologia, que é conhecer-se a si mesmo e conhecer como é a dinâmica de trabalho dentro da conscienciologia.
tem muitas coisas que a gente está com jejunice. Muita coisa. Eu cada vez descubro... Jejunice, começando agora, é isso? Jejuna. Jejuna é muita... no que tem a ver com compreender isso que eu coloco aqui. Os vieses da assistência ainda não compreendidos pelo pré-serenão. Mas e o que você fala sobre a Banana Technique? Banana Technique é muitas vezes o aprendizado que dá o amparador frente às burrices que a gente faz. Como mostra para a gente o infantilismo, as coisas que não prestam, as coisas que não dão certo. Às vezes a consciência está assim, com essa segurança, e eu vou cada vez mais duvidando dessas seguranças, essa certeza. Isso vai me ajudando muito ao crescimento. Mas ainda falta, né? É muito que a gente tem que aprender. Mas Banana Technique nesse sentido, porque o amparo sempre vai colocar a coisa certa, o aprendizado necessário para a consciência poder compreender o que está fazendo. Nesse ponto de vista, para mim, é Banana Technique. Que a questão de mostrar à consciência a situação, o que ainda não entende, o que ainda não falta a ela para poder compreender o que significa Tares. São muitas coisas que eu vou vivenciando e compreendendo a cada vez mais, com todos os anos que estou, quanto falta para conquistar o tema do aprendizado tarístico. Então, eu queria ler a definição do verbete que o professor Valdo tem. Essa técnica foi criada pelo professor Valdo. Sim. E tem uma definição. Isso. Né? E a pessoa que estiver interessada pode procurar, que tem o verbete disponível. A Banana Technique é o gesto de dobrar o braço com a mão fechada, banana, né? É banana. Apoiando ou não na outra mão, na dobra do cotovelo. Até aí está definindo a banana. Empregado como técnica de esnobação cosmoética evolutiva, ao modo de bordão, com bom humor e irreverência, desvalorizando, aí é que vem o X da questão, desvalorizando a multidão de tolices embutidas nas perguntas e questionamentos vazios das pessoas não pesquisadoras, maliciosas ou buscadoras borboletas superficiais. Então, é uma maneira dele mostrar para a pessoa que ele não está compactuando com aquela situação até assediadora, né? A pessoa não pesquisa nada e vai fazer uma pergunta afrontando aquilo. Eu percebo isso muito do professor Valdo, quando o esclarecimento fala disso. Isso faz, isso que eu interpreto do esclarecimento, que a consciência fica aí pensando, olha, ele usa essa técnica. É como se fosse, sabe que, uma técnica do espelho, quando a consciência não tem jeito de fugir de uma coisa que é evidente que ela está olhando. Essas coisas eu percebo e para mim são bananas técnicas, exatamente. E a frase enfática dele também é muito interessante. A ciência da Banana Technique, quando empregada de modo cosmoético, amplia e aprofunda os laços multimilenares de amizade lúcida entre as consciências intermissivistas, homens e mulheres. Então, ao contrário de banana que a gente aprende quando é criança, né? Que é para brigar, para afastar. Não, justamente a Banana Technique é o contrário. Exatamente. E eu, na listagem que vocês fizeram, que a equipe fez, chamou minha atenção que vocês colocam entre eles reencontro, esclarecimento, desassediologia, o desassédio. Da listagem, justo vi uma palavra atrás outra, você leu. E é tão assim, tão importante poder aprender isso. Aí está a gente cada vez mais tentando conquistar isso. Vamos lá? Professora Cristina, Parafatologia, página 2, 8ª linha, de baixo para cima. Poderia expandir a retrosenha pessoal sadia, favorecendo a economicidade cosmoética? Aí entra o paracérebro e o que a consciência tem, vai percebendo com o que eu considero que tem a ver com
seria o que mais afina a consciência, as afinidades, as empatias. Isso é uma questão que eu vou, assim, como tendo um parâmetro. Por que eu tenho empatia? Qual o nível de empatia que eu tenho com determinadas atitudes de consciência? Olha, estou falando de determinadas atitudes de consciência, não com as consciências em si. Estou muito trabalhando com o tema do holopensene, o holopensene pessoal. Por quê? Porque eu estou vendo que entre custo e benefício, poder olhar as características do ponto de vista holopensênico favorece eliminar a idolatria, que é uma coisa bem besta da consciência, e ir eliminando também esse tema de assedialidade, focando nas consciências. Isso é o que eu estou realmente sentindo como custo-benefício. E isso entraria dentro da retrosenha, porque tem esse perfil, esse viés, tem a ver com alguma retrosenha, ou não? Eu vou aproveitar de novo aqui, Cristina, porque a senhora, para quem não sabe, a Cristina é pesquisadora, né, nata, assim, ela pesquisa tudo. Então, esse é um outro verbete do professor Valdo Vieira. Aí eu vou ler também, porque a pessoa vai aprofundar se ela... Essa pergunta é da Alemanha. Tá? Então, ela de lá, ela pode acessar esse verbete pelo site da tertúlia e aprofundar mais um pouco. Tá certo? Então, eu vou ler só a definição para ela entender o que você falou a respeito, porque ela pode não conhecer o conceito. Tá? Então, a retrosenha pessoal é a marca, indicação, palavra ou fórmula criada pela própria consciência lúcida para si mesma, previamente condicionada para ser usada como sinal de reconhecimento autocognitivo, capaz de dar a entender certa ideia relevante ou de chegar ao conhecimento de algo importante a partir de determinada vida para as próximas, na sequência das existências humanas sucessivas no âmbito do esquema evolutivo da seriexologia. Então, retrosenha pessoal é para o futuro, né? É que para a próxima vida você tem uma senha para você lembrar dessa e das outras. Precisa o reconhecimento no presente para poder trabalhar o futuro. E isso, eu acho que é o máximo dos exemplos da economicidade cosmoética, né? Que você vai economizar um monte de tempo seu e dos amparadores, não é não? Não vai dar tempo, mas eu encontrei tanta coisa no livro Céfiro. Não, eu sei, você pesquisa tudo. Ela conhece quase todos os verbetes aqui da enciclopédia. Então, sempre que eu perceber aqui... E ajudou muito que eu trabalhei muitos anos na parte da tradução. Da tradução, justamente dos tratados. Então, olha aí o benefício do trabalho, né? E ainda assim, eu considero jejunícia. No meu vendo? caso, Olha, o trabalho, muita coisa de jejum. O trabalho de tradução não deixa de ser uma economicidade cosmoética, porque olha quanto que você está agora economizando em tempo na pesquisa. Você já fez uma pesquisa vasta, né? Vamos continuar aqui. Parafatologia, página 2, penúltima linha. O custo-benefício da assim com o assediador. O que estava explicitando antes, a importância. Eu estive escrevendo aqui. Os ganhos com a assim da consciência assediadora. Li antes o privilégio do auto e heterorrespeito, a eliminação da tendência a convencer, isso já falei, a eliminação da intolerância, a eliminação da fantasia, a eliminação da fofoca, a eliminação da crendice à toa, a eliminação de carregar nas tintas na consciência, a discrição acurada, a importância da omissão superavitária, eliminando a excusa da mentira, o respeito ao parapsiquismo, a eliminação das aparências, a evitação do preconceito, a eliminação da excusa da auto e heteromaltrato, ainda o fato para fato seja provocador. Mas qual é a relação disso tudo que você leu com o benefício, o custo-benefício da assim com o assediador? Isso, porque tanta a pressão, o que eu leio do holopensene da consciência que assedia, que favorece para que eu observe o lastimoso que é.
o sério, o danoso que é para uma consciência produzir isso na outra. Então, para mim, isso tem sido uma base de reeducação. Eu consigo, hoje, com essa percepção, o registro dessa percepção, ter esse cuidado, esse nível de, assim, não só cuidado, assim, delicadeza, de ver o que posso chegar a produzir na outra pessoa conforme as vivências que eu tive ao respeito. Então, isso para mim é uma possibilidade de reeducação, de reaprendizado, de considerar o outro, de não estar, de poder estar saindo do egão. Tudo isso favorece. Claro, tudo isso é favorecido por toda a sensação, o que promove muitas vezes o assediador, que às vezes, sobretudo com respeito às ideias, né? Na aceitação de pensar diferente, por exemplo. Eu percebo um medo muitas vezes da consciência. Eu, às vezes, quando sinto, na hora que estou sentindo esse ataque, né, eu digo, por que tanto medo? Por que tanto medo? Porque detrás dessa agressão tem medo à consciência. Porque a pessoa, ou a atitude, quem pensa diferente não é aceito. E isso é promovido por temor. Por que aquele é diferente a mim? Mas tem uma outra questão também, que quando eu li esse item, eu pensei assim, é que dá um certo mal-estar quando você assimila a energia de, por exemplo, o mega assediador. Mas também você pode ficar com a leitura do que acontece com a consciência. Isso, mas aí você sabe que aquele mal-estar, que é o custo, ele vai ter um benefício enorme, não só para a pessoa, quanto para você. E quem é mais beneficiado numa assistência é o assistente, né? Que compreende mais a coisa. Então, eu acho que eu pensei nisso quando eu vi esse item também. Sabe, assim, mais literal. Eu pensei na coisa mais literal. É muito importante dessa hora, em vez de estar deixando que aconteçam as emoções, né? Que são a transmissão do holopensene da consciência. Mas o que acontece com essa consciência? Muitas vezes, quando intervém, eu fico pensando assim, naturalmente, as características da consciência. Nossa, é uma coisa que isso nunca tinha acontecido, nunca passou pela minha cabeça, por exemplo. Às vezes acontece essa possibilidade de ficar de acordo a que você vivencia, qual o holopensene, as características da estrutura holopensênica dessa consciência. Você vai conhecendo mais, né, o mundo, né, as pessoas, as consciências, né, o universo. E o brabo que é ter esse tipo de pensenidade. Mas isso às vezes é até agradável, né? Até é bom você ver isso, mas tem um lado de custo mesmo, né? Mas isso, por exemplo, elimina o exabrupto, elimina o preconceito, sim, elimina tudo isso. Elimina o patopensene que está aí pronto, que você se deixa, está aí pronto para sair. Dizer, tudo isso vai favorecendo, se você consegue pesquisar na hora, nessa hora, claro, né? estar vendo o que acontece com você. Às vezes eu vejo alguma situação e digo, qual o problema? Esse é um outro exemplo de economicidade cosmoética. Claro. Você está lá fazendo assimilação e está pesquisando todo o quadro. Claro, porque é bem aí, à tona, e a gente, bom, eu nem estou assim, observando com nenhuma lupa, somente estou recebendo e estou considerando o que faz a consciência atuar desse jeito. Mas assim, de um modo mais literal, tem algumas assimilações que você faz que são complicosas, assim, não são tão tranquilas. Não, mas aquilo por exemplo, é para você... o estado de ânimo, esse incômodo natural, Isso. ou às vezes a mudança de humor, que se você nessa hora não reage, aí a consciência fica... como deixando passar e realmente tem que considerar o que aconteceu para que hoje esteja diferente. Nesse momento estou diferente, eu mudei, o que acontece comigo? Saber também que foi uma coisa que mexeu com a consciência, isso também eu observo. O que mexe e o que não mexe, o que mexe mais, o que mexe menos. Tudo isso ajuda, com certeza, para mim faz parte da economicidade cosmoética.
Agora, o bom mesmo, Cristina, a gente pode pensar, usar essa sua técnica para fazer assim com o amparador, Claro. com consciência mais evoluída, porque aí, imagina se você consegue fazer uma assimilação com uma consciência mais evoluída e conseguir perceber como é que é a pensenidade, como é que é o esquema de pensenidade daquela consciência. É isso que a gente vai, é com isso que a gente vai evoluindo, né? Eu penso que isso seja o motor do extrapolacionismo. Entendeu? Eu coloquei alguns itens, não sei se dá para... Por exemplo, o perdão irrestrito, que é um verbete que faz pouco tempo que eu pensava na autodiscernimentologia. A passagem na mental-somaticidade, o deslanche do porão consciencial, a conquista do equilíbrio íntimo, a equilibriologia, o autopacifismo, e enquanto isso, o autopacifismo não ser cedência irracional, o vício da autovitimização, o fato do extrapolacionismo não produzir estupro evolutivo, a dosificação assistencial demonstrando o alto nível de maturidade afetiva baseada na aplicação do autodiscernimento pleno. Isso está no verbete, não? Não, ela está lendo, né? Só pensei nesse. É que ela viu aí. Ouvi muito, senão teria como 40 itens. Então, vamos lá voltar então aqui. Cristina, eu só queria perguntar uma questão meio essencial em relação à definição, depois eu quero saber. É só dentro disso, que olhando os dois itens que tem na parafatologia do verbete, um é antes e outro depois desse custo-benefício da assim com o assediador, eu acho que ajuda a entender. Lê para a gente, então. O usufruto da assim com o amparador extrafísico. Ah, foi isso que a gente falou aqui. Foi o que a Rosa colocou. E o outro, o discernimento do amparador na ajuda ao amparando. Isso. Então, se nós fizermos, então, o foco da assim com o amparador, o aprendizado, eu acho que é mais claro, mais objetivo. Objetivo, mais eficiente, né? Mais eficiente, né? E também que mostra a interlocução do amparo. Nós aprendemos com os defeitos do assediador. Agora, tem uma coisa também que na assimilação, Cristina, eu acho que assim, eu acho ótimo você fazer a pesquisa, mas na assimilação, pelo menos do meu ponto de vista, o foco não é a nossa autopesquisa, o foco é o assistido. Exatamente. É isso que a gente não pode perder, porque senão a gente pode entrar de roldão na questão. Pode falar. Por isso eu comento que... A gente pode entrar de roldão, sabe? Você pode ficar embebecido ali e tem uma regra que diz assim, não menosprezar a força do assediador. Exato. Que eles estão potentes, né? E ele está usando a nossa energia. Eles estão usando a nossa energia. Se você ficar de boba ali... Os próprios trafares também, os trafais. Dá para perceber muita coisa. Cristina, parabéns aí pelo seu verbete. Dentro desse item, né, assim com o assediador, isso assim, pensando um pouquinho, me remete logo à questão da escagem lúcida. Se essa assimilação é feita com lucidez, você é capaz de atrair e manter aquele assediador na sua psicosfera. Eu queria que você falasse um pouquinho da relação disso com a economicidade. Ou seja, o que isso poupa, o que isso, do ponto de vista cosmoético, proporciona em termos de evitações do desnecessário. Eu acho que isso é muito... Isso é importante. Isso é o foco do teu verbete. Aonde que a escagem lúcida entra para evitar males maiores? Eu acho que isso é que está dentro aí do foco do teu verbete. Fala um pouquinho disso para a gente. Eu penso que sempre, quando se fala de escagem lúcida, se tem que falar da interlocução do amparador, sempre. Não existe uma escagem lúcida se não tem intervenção direta do amparador, aí favorecendo o relacionamento para melhorar uma situação. Então, o que eu percebo é basicamente isso. O benefício que tem na consciência dentro da escagem lúcida, porque está sendo assistida. Senão, não tem jeito a pessoa como para poder, em função disso, reagir de outro jeito.
você está esclarecendo uma coisa, quando a pessoa sente a assimilação do assédio, a pessoa fica mal. O que faz que a consciência não se perturbe? Fica mal quando a gente é jejuno, como você falou, né? Claro, mas bom, depende do nível também. Aí tem escagem lúcida. Aí a consciência está fazendo escagem lúcida. Que a desperticidade é exatamente romper com esse mal-estar quando você tem o assediador na sua psicosfera. Você fica imperturbável. Você sente aquilo, mas você não se perturba. Eu estou falando que a gente se sente mal-estar, se perturba até um certo ponto, porque a gente é jejuno, quando você falou. Por enquanto, né? Daqui a pouco a gente vai ficar veterano. E a ideia é isso, porque ajuda também a pessoa a fazer uma autoavaliação das coisas. Por que mexeu? Que coisas está fazendo essa pessoa da qual eu fico mal? Que coisas tenho que ver eu para aprender? E assim você está observando as atitudes do outro e as próprias atitudes. É um feedback que acho que é contínuo, por isso eu falo de pensar multidimensionalmente e que não tem a ver somente, aqui não estamos só nós conscientes, tem um monte de consciência. Então, essa capacidade de poder ver vai mudando muita coisa. Eu quero isso para poder ir tentando erradicar todo o radicalismo da consciência que, enquanto é jejuna, né? Porque senão tem muito radicalismo para trabalhar, até poder se libertar e aí vai melhorando para a desperticidade. Mas digo, essas coisas são boas para perceber, para ir abrindo a cabeça, podendo pensar diferente. Um ponto que eu vejo aí abaixo também é, do momento que essa escagem ela é bem sucedida, você está temporariamente tirando aquele assediador do circuito. Você está mantendo ele ali encapsulado junto a você. Então, você está evitando, dentro dessa economia, que é o tema do seu verbete, você está evitando muito malefício para outras consciências. Então, a principal relação que eu vejo é essa. Você faz assim com o assediador, por isso sempre encapsula, isca, e você imobiliza aquele assediador por um tempo, até que ele seja encaminhado, ou quanto for possível. Depende aí da capacidade de escagem de cada um. Então, eu acho que aí é que está a economia, é tirar ele de circuito. E além disso, quando ele sai daquele ambiente, possivelmente ele vai sair um pouco melhor. Ele está sendo assistido aí e mais vai ser economia melhor. ainda. Exatamente. Quer dizer, e a pessoa que está tudo contribui para a economia maior, né? Para a otimização, né? Você diz, por exemplo, a importância de não se perturbar. A consciência sente, no meu caso, eu percebo o amparo e o assédio. Eu percebo. Então, isso dá tranquilidade para mim. Eu estou percebendo que aí está o amparador observando o que acontece. E muitas vezes, depende das características da consciência, posso dar uma possibilidade de assistência com minhas energias, com o holopensen. Então, o amparador deixa, mas eu estou percebendo o amparo, entende? Isso também é bom considerar, porque evidentemente aí está havendo um trabalho de assistência. Isso dá tranquilidade também. Essa tranquilidade também é outra economia que se faz, né? Porque se você ficar agitado e deixar o psicossoma agir, aí você perde também a oportunidade, perde tempo, e aí não é economia. Acho que a economicidade é você organizar realmente, fazer o melhor do melhor e eficiente, de modo eficiente, otimizado, é sempre procurar se melhorar para poder otimizar mais, né? Sim. Professora Cristina, Pensenologia, página 1, segunda linha. A autoobservação contínua dos pensenes ao longo do dia. Poderia comentar, enfatizando a relação custo-benefício da Consim no processo autorreeducacional visando a aprendizagem interassistencial? Realmente, o pensene deve ser considerado o que é pensamento, sentimento, energia. Eu esclareço para quem não conhece o termo pensene. É importante o respeito a ele, porque às vezes a pessoa não reconhece a reverberação que produz um pensene. Infelizmente, eu vou pouco a pouco aprendendo isso. Então, esse tipo de exercício eu vou observando, porque vai muito ligado às energias que eu percebo,
as ideias que vêm, às vezes heteroideias, às vezes aparece uma ideia e estou muito atenta a ver de onde vem essa pensenidade. Quando eu mudo de pensenidade, porque mudam assim automaticamente, muda o pensene, muda a energia, muda a situação extrafísica e intrafísica, assim, se vão dando uma atrás, mas é quase simultâneo. Então, eu estou muito atenta às evocações que eu posso fazer e os custos disso também, né? Reconhecer quando a gente erra, mas também estar muito atenta a ver que as companhias extrafísicas que estão aí ao redor. Muita coisa com isso vou observando como cuidado também, atenção seria uma responsabilidade, o que eu percebo, a percepção é responsabilidade, a para-percepção é ultra-responsabilidade. Então, o pensene basicamente é o mais importante, o mais sério a considerar. Mas é muito em sério mesmo. Fatologia, página 2, quinta linha. A economicidade cosmoética na consecução do autodesassédio teria alguma experiência pessoal a relatar com base na aplicação prática deste neoconceito no tocante ao autodesassédio próprio, ou de outrem? Ou seja, no tocante ao autodesassédio ou ao desassédio de outro. Né? Pode repetir o item? Posso. O item é, nas páginas 2, quinta linha, economicidade cosmoética na consecução do autodesassédio. E aí, é do autodesassédio. Aí ele pergunta se você tem alguma experiência pessoal a relatar com base na aplicação prática desse conceito, no tocante ao próprio autodesassédio e no desassédio do outro. Realmente, a procura da ortopensenidade é o que está focado, eu foco muito nisso. O trabalho da própria consciência como economicidade cosmoética, ir aprendendo no tema do convívio intra e extrafísico, como a pessoa vai podendo isso ajudar a esclarecimento e autodesassédio, tanto auto como heterodesassédio. Isso é o que eu vou percebendo de acordo ao nível de convivência harmoniosa que eu procuro. E quando às vezes não se foca realmente, que aí não tem economicidade cosmoética, quando a pessoa não prioriza a interassistência. Eu vou percebendo isso, vou aprendendo e percebendo e tentando trabalhar isso, que isso seria economicidade cosmoética, basicamente. A parte, isso que vou ouvindo das coisas que vão faltando e as coisas que consigo, algumas coisas consigo, outras ainda não. Então você percebe, também você observa quando uma outra pessoa não consegue fazer o autodesassédio, o quanto aquilo complica no entorno, seria isso? É isso que você falou. Laboratoriologia, página 3, primeira linha. O laboratório conscienciológico da despertologia. De que modo a economicidade cosmoética contribui para o estudo da diversidade neste laboratório conscienciológico? Você já experimentou? Você já foi fazer esse laboratório da despertologia? Sim, eu gosto desse laboratório, porque tem muito esclarecimento. Tem dado muito esclarecimento para eu poder ir percebendo. E autoesclarecimento favorece o autodesassédio. E junto com isso a consciência vai conquistando o nível de desperticidade, claro que sim. Com o tema, essa coisa de ir podendo reconhecer a assistência do amparo e do assédio, como aparece o amparador frente a uma situação de assédio, e poder a consciência ir ficando calma e podendo compreender aspectos seus a trabalhar ou a evitar, isso vai ajudando ao autodesassédio. É um autoesclarecimento que eu realmente sinto por momentos com muita gratidão, porque poder compreender coisas ajuda muito a ir evitando
autoassejos e, por supuesto, heteroassejos. Para mim, a economicidade cosmoética é isso, poder conhecer, isso que eu coloco em estrangeirismologia, que é o carpe diem na retilinearidade autopensênica, e a cautela, bom, já falamos da cautela, e o nocete ipsum, propiciador de autorreciclagem. Conhecer-se a si mesmo ajuda demais para ir vendo as coisas que a consciência tem que trabalhar para poder, com a intencionalidade sadia, né, de evoluir. Isso vai produzindo muito esclarecimento para a própria pessoa e para saber o que favorece o entorno de outras consciências. Professora Cristina, aqui eu acho que eu tive muita dificuldade para compreender o seu verbete e agora eu estou entendendo. Eu acho que está começando a cair a ficha e até estava pensando, pô, faltei nessa aula do curso permissivo. Pensei, olha, acho que outras pessoas faltam nessa aula. E eu acho que tem um mega pensene que resume muito bem a sua ideia essencial. Eu queria ouvir o que você acha. Esse mega pensene na página 1, que é o segundo mega pensene, poupemos esforços focando. Esse aí eu acho que resume um pouco, sintetiza, é isso mesmo, a ideia que você quer passar? Tem muito a ver com a inteligência evolutiva, com o processo do acoplamento, do desassédio, da economia. Pode ser o segundo, pode ser o seguinte, economizemos energias priorizando. O verbete ele é muito genial nesse sentido, realmente. Economicidade cosmoética é pro-evolutividade. O primeiro também, evitemos males maiores. Tudo isso é... Não, mas a questão do megafoco, né? O quê? Tem que falar no microfone. Eu acho que você coloca a questão do megafoco na assistência, né? Megafocos no amparo, megafoco no trafor. Eu acho que isso aí que é a ideia que eu estou tirando mais. É isso mesmo? Concordo. Cristina, página 3, binomiologia, os dois últimos binômios. O binômio calculabilidade, evoluciologia, e depois o binômio devolutiva existencial, cosmoeticidade, em relação ao seu verbete, por gentileza. Binômio, calculabilidade... Evoluciologia. Evoluciologia. Porque eu vou percebendo que calculabilidade cosmoética, que é o verbete do professor Baudo, né? O verbete dele é... Não sei, calculismo cosmoético. Sim. Calculismo cosmoético. É verbete. Se tem aí, eu relacionei esse binômio com esse verbete. Calculismo cosmoético. Calculismo cosmoético. Você quer que leia? Pode ler, pronto. Então, o calculismo cosmoético é o conjunto de procedimentos integrados pelo cálculo, a conjectura e a avaliação detalhista e exaustiva para se desenvolver qualquer empreendimento, seja individual ou grupal. Aqui não está falando, né, que tem que ser empreendimento cosmoético, sadio, mas... Não, eu coloquei evoluciologia. E evoluciologia, realmente, aí coloco... O que é evoluciologia? O mega pensene, economicidade cosmoética pro-evolutividade. Ou seja, a evoluciologia em si, realmente, é uma... Aqui está como cosmoeticologia, especialidade. Verdade, né? Mas nesse ponto eu coloquei calculabilidade. Por que utilizei a palavra calculabilidade? Nesse ponto de vista, assim como coloco na parafatologia, a proposta da Reubens em quanto à aplicação da paramatemática evolutiva. Ou seja, a paramatemática evolutiva tem a ver com a calculabilidade. Eu percebo que a consciência, quanto mais lúcida, evidentemente, ela mais foca nos mínimos detalhes. A calculabilidade é enorme de o que faz uma consciência quanto mais lúcida, porque tem, logicamente, mais abrangente a visão, tem mais cosmovisão, então pode ir priorizando até os detalhes mínimos antes de poder trabalhar. E isso é economicidade cosmoética.
evidentemente. E faz parte da evolução, porque isso fala, quando a gente fala da consciência lúcida, evidentemente um nível de evolutividade cada vez maior. Você sabe uma coisa que eu fiquei pensando aqui? Que é? Que a paramatemática é exatidão, é um instrumento da economicidade, né? E aí eu fiquei pensando assim, ó, essa coisa de você estar no fluxo do cosmos, não estar no fluxo do cosmos. Quando você não está no fluxo do cosmos, você está gastando energia, dinheiro cósmico, se a gente puder dizer assim, dinheiro, entre aspas, moeda cósmica. E se você entra no fluxo do cosmos, você está junto da economia, está na paramatemática. Porque a paramatemática, na verdade, eu considero até uma metáfora, mas é a exatidão das coisas do cosmos, né? Não, é como a estrutura do cosmos, é como todo... Eu penso que é uma realidade com a que as consciências mais lúcidas vão maniobrando, né? Realmente. Porque eu percebo, por exemplo, a imagem, logicamente, não deixa de ser o professor Valdo, mas eu percebo, observar ele e observar como ele é integrante de uma equipe. Então, ele, de algum jeito, está mostrando características que são comuns às consciências com que ele atua. Por algum motivo, ele faz parte dessa equipe. Então, isso também é economicidade cosmoética. Poder ir abrangendo isso e poder ter uma ideia, aunque seja pouco a pouco, né, de como funciona a consciência lúcida. O que faz a consciência, como, por exemplo, o professor Valdo é um livro aberto, né? Ele realmente se apresenta para ser estudado, por quê? Não por ele. Ele diz muitas vezes, não estejam pensando na minha consciência, observem os fatos, o que eu estou dizendo. Por quê? Porque ele representa também a todo um holopensene de assistência multidimensional. Você quer uma economia máxima, assim, da consciência? É apresentar-se só com o mental soma. Claro. Por algum motivo, o Serenão trabalha para isso, né? A procura do Serenão é chegar nas comunexes avançadas, assim, eles só se transfiguram em psicossoma, assim, quando precisa de se mostrar para alguém. Mas entre eles, mesmo na comunex super avançada, né, segundo a gente está estudando aqui, eles se apresentam assim sempre como bola de energia, só de mental soma. Olha o tempo que ganha com isso, gente. Eu ia só acrescentar, entre gastar energia é uma coisa, quer dizer, está usando com uma finalidade. Outra é esbanjar energia. Quando a gente quando a gente fala gastar aqui, é gastar no sentido de desnecessária. Desnecessária. Não é usar energia para fazer... Aí também observa... Mas até mesmo, a necessidade que você tem de usar energia, mesmo que seja energia de amparador, fitoenergia, energia boa, para fazer uma assistência, aquela assistência está demandando um custo ali. Entendeu? Para quê? Né? Então, qualquer que seja... O ideal é que tivesse todo mundo no equilíbrio. Custo-benefício, né? Custo e benefício. Aí está justamente o benefício que dá a assistência. Saber usar, né? Claro, saber usar a assistência do amparador e o lastimoso, que é a energia que gasta o Mas aí assediador. A gente tem que voltar para a realidade da gente. Não? O que a gente pode fazer? Não sei se... desculpa, ficou claro porque eu escolhi calculabilidade e evoluciologia, porque está muito ligado ao nível de evolução da consciência. E o binômio devolutiva existencial cosmoeticidade, que é o contínuo, né? E eu, por exemplo... Eu queria só voltar nesse binômio, que aí eu vi uma outra relação aqui com a evoluciologia, que é o seguinte, não sei se você concorda comigo. O evoluciólogo, ele parece que ele tem uma capacidade de transitar muito bem no extremo do detalhismo e no extremo da visão de conjunto. Ele possui esse equilíbrio, porque ele te conhece profundamente como consciência, senão ele não pode te orientar do ponto de vista evolutivo, mas ele também conhece o grupo e as necessidades de maneira... O generalismo, claro. Então, ele transita nesses dois extremos com alguma destreza, com alguma facilidade. Então, é aí que eu vejo que entra muito o teu binômio na questão da economia, porque se a consciência não tem esse trânsito de um extremo ao outro,
ela não tem essa A economia. ductilidade, mas a ductilidade se consegue realmente com nível avançado. Exatamente. Aí exatamente. está, o que pode mais, pode menos, Isso, o que está aqui, né? Isso. Então, eu penso que a economia está nesse equilíbrio das duas visões, o extremo detalhismo e a extrema visão de conjunto. A tudologia. Isso, saber jogar com isso, né? Saber... A tudologia. Achei muito bom o binômio, eu gostei muito. Gostei muito. E devolutiva existencial com cosmoeticidade, e tem a ver com tudo que a consciência vai aprendendo, por exemplo, a impactoterapia, as devoluções que fazem os Eticistas? O quê? Cosmoeticistas? Não, os cosmometricistas. ¿Estoy diciendo bien? No, no, no estoy diciendo. Conscienciometrologistas. Desculpa, conscienciometrologistas. Tanto os consciencioterapeutas, as devoluções que eles dão a gente, vão ajudando demais em ir aprendendo coisas, em favorecendo. Por isso, eu valorizo muito, em outros verbetes valorizo que consciencioterapia e o tema da... Não. É o que eu quero saber se você vai da conscienciometrologia. Você já fez a pergunta? Tudo bem, então? Sim. Professora Cristina, Estrangeirismologia, página 1, final da segunda linha. Acho que eu não fiz essa pergunta, já até me perdi aqui. Poderia falar a respeito do Noce TY propiciador da autorreciclagem? Conhece-te a ti mesmo. Conhece Jesus. É isso mesmo. O trabalho, o que mais força faz, por exemplo, a conscienciologia, é favorecer isso na consciência, para ir podendo ela fazer-se cargo da própria história, historicidade da consciência. Então, isso seguramente vai promovendo a autorreciclagem, com a própria boa intencionalidade da consciência, né? De ir promovendo, se ela quiser, trabalhos que melhorem a própria vida da consciência, do ponto de vista desde do holopensene pessoal, passando pelas energias, as atividades que ela possa fazer, o tema o respeito ao convívio, o jeito de se relacionar, tudo isso vai favorecendo a autorreciclagem. Por quê? Porque o aprendizado contínuo na conviviologia. Então, isso favorece, eu estou, por enquanto, percebendo muito esse tipo de aprendizado do ponto de vista extrafísico e do ponto de vista intrafísico. Sim? Pensenologia, página 1, penúltima linha. O que se pode comentar sobre a pensenidade das consciências assistíveis? Aí está também a economicidade cosmoética, porque isso freia muito, por exemplo, o momento de reagir, aí está o exabrupto, o momento de reagir com o pato pensene. Isso vai ajudando demais, porque vai, por exemplo, eu hoje vou tendo conhecimento de muitos holopensenes que estão faz anos ao redor meu, do belicismo, holopensenidade bélica, holopensenidade depressiva, holopensenidade quanto a autoexigências sociais, né? Isso, por exemplo, daí tenho aprendido o sobrepairamento do ridículo. Isso faz parte, por exemplo. O que do ridículo? O sobrepairamento do ridículo, a ridiculária, né? Seria. Isso ajuda demais, porque como a consciência pode ir sobrepairando isso, melhorando muito aspecto, cada vez vai ficando mais livre, mais aberta, não, essa coisa de vergonha, às vezes, que não é justificável. Uma coisa é a vergonha na cara, que tem a ver com reconhecimento dos erros, e outra coisa é essa vergonha infantil, que faz que a consciência tenha vontade de fugir, de sentir que não, ficou mal, o que vão dizer de mim, essa coisa do que dirão, do ponto de vista
anticosmoético, né? Essas coisas eu percebo, eu me estou perguntando, o que acontece que esse tipo de holopensenes estão assim na minha psicosfera? Isso para mim faz parte, ajuda demais para ir observando e podendo avaliar o que acontece, porque às vezes vem emoções, eu percebo, por exemplo, o acoplamento e começo a sentir essas sensações muitas vezes de incômodo e de emocionalismo, de situações que ajudam para mim a evitar, aí está a economicidade cosmoética, ajudam a evitar que eu mexa nisso, deixe que isso mexa comigo. Oi, bom, como eu cheguei atrasado, desculpa se a pergunta for duplicada. Eu queria que falasse na página 3, paradoxologia, o paradoxo de o auto-perdoamento poder trazer a conquista do heteroperdoamento. Porque a consciência, quando começa a observar as burrices que faz, as coisas que tem que aprender, deixa mais de lado o outro, porque realmente a conclusão que eu vou tirando, que ainda a outra consciência, por exemplo, voltando ao tema do assediador, promova coisas, tem coisas que mexeram, e isso é intraconsciencial. Se eu posso ir combatendo isso, vou poder ir melhorando e sobrepairar. A conquista minha é sobrepairar cada vez mais burrices ou coisas mais que são intrascendentes. Então, isso ajuda demais dentro da economicidade cosmoética. Poder ir tendo uma postura mais firme com coisas que acontecem. Eu digo, o que estava fazendo? Porque o que eu evoquei? Qual foi minha atitude? E aí vou deixando, às vezes não é própria realmente de assistência, aí está a questão também. Quando a consciência evoca e quando a consciência está no momento bom para favorecer a assistência. Às vezes tenho escutado, eu estava muito bem, não tinha nenhum problema, e de pronto senti um assédio, e eu me pergunto, se nessa hora o amparador não ajuda a gente a poder fazer alguma coisa boa, quando? É o momento ideal para que a consciência, quando está em estado tranquilo, o amparador poder contar com a consciência para ver se ela pode fazer finalmente alguma coisa boa. Senão não dá certo. Então, aí também tem que fazer distinguir, né? Distinguir quando a consciência realmente produziu algum efeito e quando está bem, mas justamente está para assistir a outra consciência que precisa desse tipo de energias que a consciência pode ter. Assim que cada caso é um caso, né? Cada momento da consciência também é diferente. Tudo bem? Não sei se ficou claro. Ficou mais ou menos. Não, mais ou menos Não não. é o menos, Não. qual é o menos? Aqui é não. economicidade, não pode ter menos, né? Só Não mais. pode ter menos, não. Eu acho que a lógica vai por aí realmente, parando e analisando, né, vai por aí realmente. Se eu percebo um erro meu e preciso melhorar, e quero melhorar, eu tenho que compreender se o outro fizer. Só que a lógica natural, digamos assim, da Socinha é o contrário, né? É que se eu errei e eu não quero errar, eu vou cobrar do outro, né? Não vou perdoar que o outro faça o erro, porque eu também quero que ele melhore. Mas aí é que é o paradoxo, porque o paradoxo é só, se você mudar o paradigma para um paradigma mais avançado, que é o nosso, você vai ver que não é uma contradição, que é só uma... Exato, foi exatamente a ficha que caiu, entendeu? Porque o normal que nós vemos por aí é essa condição que eu coloquei na segunda. Mas o natural, o compreensível, o lógico, é exatamente isso. Se eu vejo o meu erro, se eu quero errar, eu tenho que compreender o do outro. Mas você sabe por que o natural tem sido esse? Porque as pessoas se auto-perdoam muito. E a gente trabalha com auto-imperdoamento. A gente não se admite errar. Não é que você, se errar, vai ficar com o chicotinho queimado, não significa... Mas você se preocupa autoflagelação em não errar. não é sinônimo de auto-imperdoamento. Então, você não... Auto-imperdoamento é justamente reconhecer o erro. Reconhecer o erro. Auto-imperdoamento não é só reconhecer o erro. Auto-imperdoamento é o auto-absolutismologia. É você não se permitir errar. Errar de novo. Entendeu? Não se permitir errar de novo.
Então, assim, mas errou? Vamos para frente, não vai ficar se martirizando que errou. Tiro de bom, tiro de bom dali, entendeu? E vai para frente. Errou de novo? Agora, errar mais de 3 vezes, aí já merece o cuidado, entendeu? Mas é isso mesmo, auto-absolutismo, ologia é o auto-imperdoamento. Errou, sabe o que tem que fazer? Faz correto, entendeu? E aí, essa visão, a própria psicologia, às vezes, ameniza. As pessoas não aceitam muito isso, acham que é masoquismo, que é alguma coisa. Nada a ver. Mas não é. É uma visão de consciencialidade, de economicidade cosmoética, entendeu? Vamos para um erro diferente, não mesmo. Isso é bom esclarecer, porque eu percebo que às vezes se compreende a palavra autoimperdoamento por uma coisa rígida, de autocastigo. Até certo ponto é rígido mesmo, só não é sofrido. Sim, mas é cosmoética. Entendeu? É rígido, a gente não pode amenizar. Mas é cosmoético. É rígido, é autoimperdoamento, é não se perdoar. Sim, mas não significa uma autoflagelação. É a cura do verbete do Oswaldo, da síndrome da... Autoflagelação não significa. Não, mas não é autoflagelação, a diferença é essa. É autoimperdoamento, não é autoflagelação. Entendeu? Agora, é para você ficar incomodado mesmo com o erro. Não é para você ficar gostando do erro. É o reconhecimento, né? Reconhecer e ir em frente. Porque também aquela pessoa assim, não, eu vi que eu errei, né? E claro. Passou batido. É um auto-perdoamento disfarçado, entendeu? Auto-perdoamento é não gostar mesmo do erro, entendeu? Sem o sofrimento do autoflagelo. É isso que eu acho que é o... Sem autoculpa, entendeu? Mas, assim, esse que é a grande virada que eu acho que é da Conscienciologia. A gente aprende a se respeitar mais, mas, ao mesmo tempo, não se permitir errar mais. E não estou dizendo com isso que a gente não erra mais, não, gente. Mas, assim, é a filosofia, é o princípio que é esse. E o heteroperdão não significa também que a consciência aceite tudo. Isso também tem que ser o heteroperdão também, isso está corretíssimo. Não é assim. É não sentir nenhum tipo de incômodo, de mal-estar com a consciência. E às vezes essa questão de reconciliação íntima não necessariamente é reconciliação com o outro. Às vezes o outro não quer realmente reconciliar-se. Você faz a sua parte. Claro, a consciência faz a sua parte. Às vezes isso também eu percebo. Assim como o auto-perdoamento tem a ver com reconhecimento, né? O heteroperdoamento tem a ver com compreensão. Mas na hora que você se é um paradoxo, né? É um paradoxo. Acho que é na Conscienciologia que se entende um pouco melhor isso. No dia a dia a gente não vai entender isso. Não. Sabe? Porque esse auto-imperdoamento, ele tem uma lógica, que é a lógica da economicidade cosmoética, de você querer servir ao outro. Entendeu? Então, assim, é você querer fazer assistência para o outro. Então, quanto menos você errar, quanto melhor você for, melhor você vai assistir. Sem essa regra por trás, você não vai entender esse paradoxo, entendeu? Então, tem que ter uma lógica toda, um contexto todo por trás que vai te ajudar a entender esse paradoxo. Eu penso que quando as consciências pensaram em fazer esse verbete, justamente, primeiro a cosmoeconomia, depois economicidade cosmoética, tem a ver com que a consciência reconheça tudo que precisa aprender para poder compreender que cosmoética. Conscienciologia é tratado de cosmoética. E realmente se precisa vidas para poder ir aprendendo o que está trazendo a conscienciologia. Por isso o professor Waldo nos tem dito mais uma vez, é uma microminoria, mas não tem que ver com uma coisa assim seletiva do ponto de vista de assim, anticosmoética, justamente muito cosmoética e realista, e aí está a calculabilidade também. A calculabilidade, porque um nível avançado que a gente, do melhor que pode fazer é ter vontade de querer aprender, mas daí até poder absorver toda a informação que a conscienciologia dá, poder compreender, fazer teáticas disso, seguramente que no mundo de nós precisamos vidas, não uma, várias vidas. E poder saber, eu tenho escutado de algumas consciências assim, itens de querer colocar itens com conhecimento que estão bocados aqui. Outras consciências escutar cosmoética, o que é cosmoética? Eu escutei os dois parâmetros, entende? E ainda assim a consciência
teve vontade de poder participar. Isso valorizo demais, porque já é um avanço. Tem um verbete aqui na sua remissologia, que é o parângulo, que eu acho esse verbete parângulo também. Sim. Parângulo é o número 13. Aí eu penso assim, olha, que a economicidade cosmoética, a cosmoeconomia, como você queria chamar, é um ângulo da cosmoética. Como a paradireitologia é um ângulo da cosmoética, como a paramatemática é um ângulo da cosmoética, a holomaturologia é um ângulo da cosmoética, entendeu? A evoluciologia é um ângulo da cosmoética, são vários ângulos da mesma coisa. Hoje, por exemplo, o tema da paradireitologia, né? Hoje a gente vai ter. E realmente está baseada na cosmoética. É lógico que está baseada na cosmoética. Por isso custa tanto ir adentrando-se, mas parabéns que está aqui, que hoje, meu presente, estou aqui compartilhando e continuando com a tentativa de aprender. Duas coisas que, rapidamente aqui. Será que também que a economicidade cosmoética não seria um para-ângulo da inteligência evolutiva? E outra pergunta que você falou, que eu achei muito sério, que na conscienciologia a pessoa precisa reconhecer o que ela precisa aprender e reciclar. Eu achei muito sério isso, muito importante. Isso aí que faço questão de falar. Qual? A ver, pode você repetir? Você acabou de falar agora que a consciência que não sabe... A primeira coisa para ela entrar no processo da conscienciologia, da pesquisa, para ela ser veterana, para ela poder acelerar o processo dela, ela tem que reconhecer o que ela precisa melhorar e mudar. Senão e, ainda e ainda, olha, como uma realidade, ainda você reconhece as prioridades que você tem, não consegue na hora mudar. Imagina o bravo que quando a consciência ainda nem sequer sabe disso, nem quer ver. É uma coisa bem séria. Tem relação direta, então, com a inteligência evolutiva também. Claro, está aí a frase enfática, né? A economicidade cosmoética transparece um nível de inteligência evolutiva da consciência através da dinamização da interassistencialidade e da funcionalidade evolutiva prioritária. Então, olha, esse é um pensene realmente de consciência já com um nível de interassistência avançado. Cristina, vamos ouvir agora a pergunta da Tânia e depois eu tenho mais 6 perguntas aqui e o nosso tempo está terminando. Vamos lá. Vai lá. Cris, aqui na página 2, na fatologia, na penúltima linha, você colocou o exemplarismo das recins, de única consciência, promovendo reciclagens em todo o grupo evolutivo. Sim. Você pode explicar o que você quis trazer com essa... E aí está a paramatemática que eu percebo da conscienciologia, porque eu ainda não conseguindo as prioridades que eu sei que eu tenho, ainda procurando não conseguir, eu vou observando como isso vai favorecendo deslanches de holopensenes que são retrógradas, ainda não conseguindo. Então, eu vou vendo mudanças da forma, aí está me ajudando muito o parapsiquismo, né? Vou podendo, a leitura de mudanças de consciências, de posturas que não adiantam e que eu posso, isso pode me dar para mim uma ideia de que coisas estou fazendo assim, que coisas preciso fazer assim, que coisas as consciências vão mudando, às vezes com percepções, o que eu percebo vai sendo transmitido ao grupo evolutivo meu. Então, isso vai gerando nelas também mudanças, às vezes, de posturas, de ângulo, no melhor do caso, para ângulo, do que falamos que é uma coisa bem avançada, mas digo, ainda não chega a ser esse nível, pelo menos a consciência repensar se tudo o que está fazendo ou pensionizando como correto é assim mesmo. Isso, eu percebendo isso, deu vontade de colocar, porque e também observando quem já é exemplarista cosmoético, bem marcante, como produz toda a mudança
de aprendizado, né? Com respeito a solopensenes de consciências que podem não estar de acordo, que não compreendem, que não sabem. Tudo isso eu vou percebendo dentro das minhas vivências e o que eu observo de consciência já com um exemplarismo bem marcante, né? É uma coisa digna realmente de tirar o chapéu. Isso é economicidade cosmoética. Eu percebo de consciências que conseguem assim dar esse passo de mudança do que não presta e realmente ajuda demais. Ajuda porque eu vou vendo como se limpa, o pensei fica melhor. Uma coisa bem, e eu agradeço porque dá vontade, digo, eu tenho que conseguir poder fazer, porque eu já estou como prevendo dentro das minhas possibilidades o que de melhor vai acontecer em todo o grupo evolutivo de consciências que estão ao meu redor, né? Muito obrigada. De nada. Em Fatologia, página 2, quinta linha de baixo para cima, poderia aprofundar os reencontros grupo kármicos e a recuperação de cons? Nesse sentido, eu percebo muito no trabalho das consciências que são assistentes, intra e extrafísicos, da equipe. Por as vivências que eu vou tendo na comunidade conscienciológica cosmoética. Realmente, isso eu vou percebendo como vai melhorando e vai ajudando a consciência a ir cada vez mais adentrando em coisas que sejam pro-evolutivas, não anti-evolutivas. Então, essas coisas, desse ponto de vista, eu coloquei esse item. Como, por exemplo, poder participar das mini-tertúlias, poder participar de ciclo mental somático, círculo mental somático, como ciclo mental somático, né? Como base de ciclo mental somático, vai ajudando demais a melhorar a qualidade, sobretudo a pensenidade, que daí se parte. Como a pessoa vai tendo assim, aditamentos de melhoras na pensenidade e isso vai melhorando pouco a pouco o nível de vida, o jeito de como ela vai se posicionando, que coisas vai percebendo que adiantam, que coisas não. Toda essa reverberação que produz de estar com os reencontros assim kármicos, como ajuda a outra consciência, como se ajuda mutuamente para ir melhorando. Você vai vindo nos outros e na própria consciência. E a recuperação de cons? E a recuperação de cons é meu oitavo verbete. Dentro das minhas possibilidades, como que eu posso estar nessa hora respondendo, né? Nesse sentido seria economicidade cosmoética, poder estar apresentando o meu oitavo verbete é uma coisa que eu realmente sinto. Quando na hora que aconteceu essa proposta, eu achava que não ia ser eu uma das que participara dessa proposta que o professor Valdo deu para a gente, né? E é uma coisa bem bacana, poder ir aprendendo, reaprendendo coisas. E ajuda demais. Por quê? Porque às vezes os reencontros do grupo kármicos, a consciência vai como atuando. Isso é uma coisa que estou nesses dias observando, que a consciência não responde de qualquer jeito. Esse reconhecimento do próprio reencontro, a consciência atua quase do jeito que conheceu o outro, entende? Não sei se está sendo claro, porque é uma coisa que estou avaliando agora. A consciência responde com o que tem de acordo ao registro. Sim, mas tem um verbete do Roberto Laime que ele fala taquitismo energobiológico, energossomatológico, alguma coisa assim. Que ele fala nisso, da aproximação que a gente exerce quase com tactismo, quando a gente conhece uma outra pessoa,
Às vezes você vai pela a energia, por exemplo, Claro. se eu já te Esse conheço, reconhecimento faz que você se tenha eu já a te- mesma... Isso, se eu já a te conheço em mesma outra pessoa. vida e reencontro com você agora, é quase que um tactismo biológico, da bioenergia nossa, de fazer o nosso encontro, entendeu? A aproximação. Os afins se atraem, Por isso. exemplo, eu pensava nesses dias, como se apresenta a consciência aqui na Conscienciologia. Nós não fazemos qualquer coisa, ainda nós pensamos que, bom, eu colaboro em tal coisa, ou tento fazer voluntariado em tal outra. Por algum motivo, esse reconhecimento, esse reencontro faz que a consciência consiga tirar hábitos que teve nessa consideração. Eu penso, por que eu me apresentei perante a Conscienciologia fazendo traduções, por exemplo. Uma coisa que eu penso, tenho que pesquisar isso, porque meu bom dia da Conscienciologia foi através da tradução. O verbete que eu estava falando é energotactismo. É. Energotactismo, ou seja, tactismo pelas energias. É. É bem interessante também. Posso continuar aqui? Sim. Ele pergunta na parafatologia, página 2, segunda linha, poderia discorrer sobre a rotina de exteriorização consciente das melhores energias onde a consciência estiver? Sim. E uma coisa que às vezes, no meu caso, mais depende como está o clímax. Eu faço isso adredemente faço esse tipo de... Houve momentos que eu fiz com mais continuidade ao longo do dia. Agora, nesse período que estou, tem momentos que eu faço e outras vezes não tanto, né? Mas na hora que eu fiz esse item, coloquei esse item, foi porque realmente estava bem marcante a necessidade de fazer isso, depende como eu percebia a situação extra e intrafísica. E esse paradoxo é um econômico também, né? Porque quanto mais você exterioriza energia, mais você ganha energia. É o máximo da economia isso. É um paradoxo aí bem importante. E economicidade por quê? Porque também você faz assim uma espécie de melhoramento na limpeza do claro, do holossoma. É mais um benefício, então, né? Claro, são benefícios realmente próprios da economicidade cosmoética. Em parafatologia, página 2, nona linha, poderia esclarecer a evitação de tomar o amparador por lanterna de cego? E para... Você gostou dessa? E justamente aí está o que eu poderia colocar, a técnica da banana technique, por exemplo, porque a consciência não consegue desfrutar de todo o trabalho do amparador que faz com a gente. Eu vou aos poucos agora dando-me conta, hoje, coisas que antes nem percebia, pelo menos agora vou percebendo, mas muita coisa eu coloco de não deixar que o amparador esteja aí inutilmente, que se sinta inútil, uma presença inútil, que é o pior que podia acontecer. Essa seria anti-economicidade cosmoética, né? Deixar que o amparador vá embora precisamente porque sente que não consegue ajudar, não consegue assistir porque a consciência não dá conta. Né? Claro, não enxerga. Quantas vezes acontece? A verbetógrafa Pensenologia, página 1, quinta linha, poderia expandir a escuta atenta ante a detecção da diferenciação pensênica enquanto ferramenta assistencial? Sim, é similar ao tema de autoobservação contínua dos pensenes ao longo do dia. De ir percebendo isso, que essa escuta ajuda demais a consciência a ir observando que coisas acontecem e às vezes também perceber o que vai acontecer consequentemente com a falta de cuidado na pensenidade. Tem uma pergunta aqui, é a seguinte, na parafatologia, página 2, terceira linha de baixo para cima e penúltima linha, ele quer que faça um cotejo, poderia fazer um cotejo entre usufruto da assim com amparador extrafísico,
e o custo-benefício da assim com o assediador. Percebeu? É o cotejo que ele quer. Você colocou 2 itens. O primeiro foi o usufruto da assim com o amparador extrafísico. E, de outro lado, o custo-benefício da assim com o assediador. Ele quer que você faça um cotejo entre os dois. Bom, eu fiz, não sei se tem a ver com essa listagem, mas já li o listagem. Você já leu, mas fala alguma coisa, explica. A listagem. Realmente, o que eu vou percebendo eu tenho dito já, o tema de aprender a reeducação, como através da pressão holopensênica que vai exercendo o assediador, vai realmente produzindo para mim o que não presta. Por exemplo, a considerar que economicidade cosmoética é não carregar as tintas no que não presta, é carregar as tintas no que presta mesmo. A prioridade. Isso é a prioridade. Do ponto de vista de melhoramento com amparador, vou dizer de cor, porque não, de aqui até que encontre, a assimilação que tem me dado em melhoramento quanto à pensenidade, ampliação do relacionamento, quanto à compreensão das coisas, extrapolacionismo, que é ampliação das parapercepções da consciência para poder ir enxergando coisas que ela não enxerga habitualmente, a possibilidade de ver o viés diferente para poder utilizar a consciência e ir aprendendo das coisas que ela vai enxergando, o que seja melhor para todos, essas coisas, esse holopensene de liberdade que transmite o amparador é impossível de ser imitado pelo guia cego, por exemplo. Eu tenho observado muitas vezes guia cego achando que é amparador. Então, as diferenças são a qualidade da energia, a qualidade da intencionalidade, o nível de holopensenidade que tem, o que transmite. Realmente, tudo isso vai fazendo uma diferença e para mim tem me ajudado porque são lições de vida, para eu poder saber quando está o amparador e quando está o guia cego. Como às vezes essa situação, e observo mais uma coisa, que às vezes está acoplado o guia cego e o amparador está aí, estou percebendo, claro, observando a ver quando intervém, porque sabe que em alguma hora, algum jeito vai acontecer que vai ter que intervir. Tem aquele conceito de dificuldade recíproca, não sei se vocês já estudaram. Dificuldade recíproca. A dificuldade recíproca. A gente acha que a gente tem uma dificuldade de ver o amparador, né? Mas o amparador tem uma dificuldade de acessar a gente. De ver a gente, exatamente. Vamos passar aqui para um paradoxo? Sim. Paradoxo da página 3, terceira linha. Poderia explicar o paradoxo de a economicidade cosmoética poder ser interpretada como sendo perda? Porque justamente nada acontece por acaso, tudo tem uma base de conhecimento ainda da consciência, não saber, não saber as coisas, né? O que acontece, que aí coloco esse paradoxo. Está feliz de aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Essa citaciologia está muito boa. E uma que foi sugerida foi feliz de quem pode conhecer as causas das coisas. Tem muita coisa que, pelo menos poder pensar que isso aconteceu e tem algum motivo de ser, que não é gratuito, que não é uma coisa que veio assim por acaso, que o acaso não existe, ajuda demais a consciência a poder saber por que ela não consegue o que ela considera que tem que conseguir, que conquistar, né? Eu estava fazendo o laboratório de B, eu fiz vários laboratórios, e nele, a ver se eu me lembro tal e qual o amparador transcreveu, tinha colocado aqui, que era ninguém, porque eu estava pensando no estado vibracional, realmente. Estava querendo conseguir que está fraco, em relação a outros momentos que estava muito melhor, né?
Então, eu pensava, disse, ninguém recupera o perdido. Perdido. Só se recupera o ganho. Não sei se você está entendendo. Entendi. Então, quantas vezes a consciência acha que perdeu realmente uma coisa que não era, em ocasiões, não tem a ver com a própria consciência, e outras vezes é uma lição ampla para a consciência ter um ganho de maior compreensão de coisas que realmente são beneficiosas para a consciência. Se ela recuperar alguma coisa que ela achou que tinha perdido, ela não tinha perdido, Exato, né? Estava só meio que à esquerda dela. E se você não recuperou é porque realmente não tinha para recuperar. Entende? Olha a profundeza desse pensamento. Olha a profundeza desse pensamento. Ninguém recupera o perdido, só recupera o ganho. O ganho. Então, com essa ideia, para mim é abrir a cabeça e poder compreender muita coisa quanto a isso, às vezes com essa rigidez da consciência, de pensar isso que move muito, o tema da injustiça, o tema dessa coisa esta coisa de recriminar, de estar sempre com o rancor, essa coisa de estar sempre querendo o juízo, o heterojuízo assim, pronto. Quanta coisa dá para a consciência, se ela quiser, com boa intencionalidade, refletir quanto a isso. Cristina, você está de parabéns com o seu verbete. Obrigada. Nosso tempo se esgotou, senão a gente continuaria realmente discutindo isso, que é muito gostoso discutir tudo isso, embora de muita responsabilidade. Isso. A gente agradece a presença de todos vocês, tertulianos e teletertulianos. Você quer falar alguma coisa rápido? Sim, somente agradecer realmente a Conscine e Consciência que quiseram colaborar e que de fato colaboraram com esse verbete. Eu agradeço demais a possibilidade de poder estar aqui e tomara que não tenha feito desilusão em algumas consciências que teriam gostado que eu falara ao melhor mais coisas ou outro tipo de coisas. Com certeza, você foi muito bem e a gente aprendeu muito com você. Obrigada por você. Então, você fez uma tarde bem impressiva. A gente agradece como a gente havia falado, as perguntas, as energias de vocês aqui presentes, tertulianos, dos teletertulianos. Aguardamos vocês todos os dias, de 12h30 a 2h30 da tarde, que a gente tem tertúlia diariamente, e são vocês, né, tertulianos, teletertulianos, com o verbetógrafo do dia, que fazem o movimento do debate, tá certo? Então, a gente aguarda vocês e passamos, então, para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 11 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais e 19 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado. O Leonardo, concurso Autoconscientização Organizacional, da ARAC e a Sinvex. Boa tarde a todos. A ARAC, em parceria com a Sinvex, tem o prazer de convidá-los para o curso Autoconscientização Organizacional. É um curso voltado para a gestão multidimensional das finanças, para objetivando o cumprimento da programação existencial. A gestão financeira é um problema muito comum na nossa sociedade e o curso trata sobre técnicas e habilidades voltadas para a pessoa organizar melhor o trato com o dinheiro, o trato com as finanças, com o objetivo de alcançar o complexo ainda nessa vida. O curso ele acontece nos dias 9 e 10 de maio, e vai até os dias 13 e 15 de novembro. O horário é de 9h30 a meio-dia e domingo de 8 a meio-dia e meia. Pré-requisito curso de entrada e as inscrições podem ser feitas pelo telefone 45 9912 2901. Todo o recurso arrecadado com esse curso ele vai ser voltado para a construção e para a implementação da infraestrutura do campus de Invexologia. Obrigado. Aproveitando antes da apresentação do verbete de amanhã, gostaríamos de reforçar, como em nome da Juriscons,
convidando a todos a participarem da Assembleia de Constituição, que ocorrerá na data de hoje, às 19 horas, no Auditório do Discernimento, Cognópolis, Foz, e ao final haverá um coquetel dançante. A entrada é gratuita, né? Então a gente quer reforçar esse comparecimento de todos na fundação dessa nova IC, que é a Jurisconso, certo? E para amanhã nós teremos o verbete Lei de Causa e Efeito, especialidade Holocarmologia, e o verbetógrafo Sebastião Feitosa. Muito obrigado e boa tarde a todos.